Imagine-se à beira de descobrir um segredo que tem o poder de transformar completamente sua vida. Este não é apenas qualquer segredo, mas a chave para entender como superar desafios que parecem insuperáveis e alcançar uma paz que transcende toda compreensão. Estamos prestes a mergulhar em uma das passagens mais poderosas e transformadoras já escritas. O capítulo 5 da Carta de Paulo aos Romanos, versículos de 12 a 21. Aqui jaz uma verdade que não é somente fundamental para a compreensão da fé cristã, mas essencial para cada passo que damos em nossa jornada pessoal. Este trecho da Carta de Paulo é um farol que ilumina o caminho através das sombrias tempestades da vida, guiando-nos em direção a um porto seguro de sabedoria e entendimento. Ele nos confronta com uma realidade profunda sobre a condição humana, revelando não apenas as raízes de nossas lutas mais íntimas, mas também o caminho para a liberdade e a redenção. Neste ponto de nossa exploração, estamos não apenas lendo palavras antigas em uma página, mas descobrindo um mapa que pode nos guiar através dos mais escuros vales de nossa existência. Paulo, com sua perspicácia divinamente inspirada, estabelece um contraste que ressoa através dos séculos: a tragédia de Adão e a triunfante redenção em Cristo. Este não é apenas um tema teológico, é a história de cada um de nós, refletida nas escolhas que fazemos todos os dias. À medida que mergulhamos nessa revelação, percebemos que não estamos sozinhos em nossa jornada. As lutas que enfrentamos, as quedas que sofremos e as vitórias que celebramos são parte de uma narrativa muito maior. Uma que foi escrita nas estrelas antes mesmo de darmos nosso primeiro suspiro. Agora, ao nos prepararmos para avançar, lembre-se, a importância deste texto vai além de suas palavras. Ele é um convite para uma jornada de transformação, um chamado para despertar para uma nova maneira de viver. E enquanto nos movemos para explorar o próximo tópico, mantenha seu coração e mente abertos para a extraordinária verdade de que, em meio a nossas falhas e quedas, existe uma promessa de redenção e um caminho de volta para casa, iluminado pela graça incomparável de um amor que supera toda compreensão. Assim, nos preparamos para mergulhar mais profundamente na essência deste poderoso contraste entre Adão e Cristo, explorando como essa dualidade não apenas define nossa história, mas também ilumina o caminho para nossa própria redenção e renovação. Avançando em nossa jornada, nos deparamos com um contraste monumental que ecoa através do tempo, moldando a essência da nossa existência: a dualidade entre Adão e Cristo. Este é o coração pulsante de nossa narrativa, onde descobrimos as profundezas de nossa própria natureza e o caminho luminoso para a redenção. Adão, o início de nossa história, representa mais do que um personagem bíblico. Ele simboliza o início da nossa luta interna, a entrada do pecado no mundo e as consequências que se seguiram para toda a humanidade. Como uma pedra lançada num lago tranquilo, o ato de Adão criou ondas que se estendem até as margens de nossas vidas, trazendo consigo a mortalidade, a dor e o distanciamento de nossa verdadeira essência divina. No entanto, em meio à turbulência dessas águas, emerge uma figura de esperança e renovação: Cristo. Ele não é apenas o antídoto para o veneno de Adão, é a promessa viva de uma nova criação. Onde Adão trouxe condenação, Cristo nos oferece justificação. Onde Adão selou nosso destino com o pecado, Cristo abre um novo caminho com a sua graça.
um caminho que nos conduz de volta ao abraço amoroso do Pai. Através de Cristo, somos convidados a participar de uma nova aliança, uma que não está gravada nas páginas da história, mas escrita nos corações daqueles que escolhem segui-lo. Ele nos chama a deixar para trás as sombras do Éden e a caminhar em sua luz, uma luz que não apenas ilumina nosso caminho, mas também nos transforma, nos renova e nos redefine. Assim, ao contemplarmos esse contraste entre Adão e Cristo, somos confrontados com uma escolha fundamental: continuar a viver sob o peso do legado de Adão ou abraçar a liberdade e a vida que Cristo nos oferece. Esta não é apenas uma decisão teológica, é o cerne da nossa jornada espiritual, um convite para experimentar uma transformação profunda que afeta cada aspecto de nossa existência. E enquanto refletimos sobre essa escolha, preparamo-nos para explorar mais profundamente a natureza universal do pecado e da graça. Dois conceitos que, embora enraizados em nossa dualidade, oferecem um vislumbre da vasta tapeçaria do propósito divino para a humanidade. Ao mergulharmos mais profundamente na essência deste diálogo entre luz e sombra, encontramos dois conceitos intrinsecamente entrelaçados no tecido da nossa existência: o pecado, uma herança sombria deixada por Adão, e a graça, um presente luminoso oferecido por Cristo. Esta dualidade não apenas define a batalha interna que cada ser humano enfrenta, mas também revela o caminho para a nossa própria redenção. O pecado introduzido no mundo, através de uma escolha feita no Jardim do Éden, permeia cada aspecto da nossa vida, criando um abismo entre nós e nossa verdadeira natureza. Como uma névoa que encobre a beleza de uma paisagem, ele nos desvia do caminho que fomos destinados a seguir. No entanto, a história não termina com essa queda. Há uma promessa, uma esperança que brilha mesmo na mais densa escuridão: a graça. A graça de Cristo é como um rio que flui incessantemente, buscando preencher cada espaço vazio deixado pelo pecado. Ela não conhece barreiras, não discrimina, não se esgota. Onde o pecado aumenta, a graça superabunda, oferecendo-nos uma chance de renascimento, de reconexão com o divino. Esta graça não é apenas um conceito abstrato, é uma realidade viva, respirando vida nova em nossos corações desgastados pelo pecado. Neste cenário, somos confrontados com uma escolha: viver à sombra do pecado, permitindo que ele defina nossa identidade e destino, ou abraçar a graça que nos é oferecida livremente, permitindo que ela nos molde e nos guie de volta à luz. Essa decisão é fundamental, pois determina a direção de nossa jornada espiritual, influenciando cada passo, cada respiração, cada momento de nossa existência. E assim, enquanto contemplamos a magnitude dessa escolha, somos convidados a avançar, a explorar ainda mais as profundezas da nossa fé, a descobrir como a justificação pela fé em Cristo nos liberta das cadeias do pecado, nos conduzindo a uma vida de liberdade e propósito. É um convite para mergulhar no oceano da graça, onde encontraremos não apenas perdão, mas também a verdadeira essência de quem somos chamados a ser. Agora, vamos explorar a justificação pela fé, um pilar fundamental que sustenta a promessa da nova vida em Cristo. Este conceito não apenas nos liberta das cadeias do pecado, mas também nos abre as portas para uma existência transformada, marcada pela graça e pela liberdade verdadeira. A justificação pela fé é a declaração divina que, apesar de nossas falhas e transgressões, somos considerados justos aos olhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo.
É uma verdade poderosa que desafia nossa compreensão limitada de justiça e merecimento, revelando um amor tão profundo que escolhe redimir em vez de condenar. Esta verdade se manifesta como uma luz que penetra as sombras da dúvida e do medo, mostrando-nos que nossa relação com o divino não é definida por nossos erros, mas pela nossa disposição de confiar na obra completa de Cristo. É um convite a abandonar o peso do auto-julgamento e a receber de braços abertos a liberdade que vem dessa justificação. Viver sob a justificação pela fé é caminhar por um jardim onde as correntes do pecado já não têm o poder de nos prender. É descobrir a cada dia que, mesmo diante das nossas imperfeições, somos amados, aceitos e chamados a participar da história redentora de Deus para a humanidade. Esta é a promessa que nos motiva a perseguir a santidade não como um meio de ganhar favor, mas como uma resposta ao amor imensurável que já nos foi dado. Ao abraçarmos essa justificação, nos preparamos para um novo capítulo em nossa jornada espiritual, onde a graça não é apenas um conceito, mas uma realidade vivida. Nosso próximo passo é explorar como a graça, que superabunda onde o pecado tentou reinar, redefine nossa compreensão de vida, de propósito e de destino, guiando-nos a uma existência onde cada momento é um reflexo da bondade infinita de Deus. Mergulhando agora na essência da graça divina, enfrentamos o conceito de superabundância da graça em locais onde o pecado tentou estabelecer seu domínio. Este é um ponto vital de nossa exploração, onde a magnitude da graça de Deus se revela não apenas como um contrapeso ao pecado, mas como uma força transformadora que redefine nossa existência. A graça, em sua essência, é o amor incondicional e a misericórdia que Deus derrama sobre nós, independentemente de nossos méritos. É um presente imerecido que nos é oferecido não por algo que fizemos, mas por quem Deus é. Em meio às tempestades causadas por nossas falhas, a graça surge como um farol de esperança, guiando-nos de volta ao caminho que leva à verdadeira liberdade e plenitude. Essa superabundância da graça é mais do que suficiente para cobrir cada pecado, cada erro, cada falha. Onde o pecado aumentou e tentou reinar, a graça de Deus superabundou ainda mais, não apenas neutralizando o pecado, mas transformando as consequências do pecado em oportunidades para a manifestação da sua glória e bondade. Esta é a beleza da redenção. Deus transformando nossas maiores falhas em testemunhos do seu amor e poder. Viver sob a influência da graça é experimentar uma liberdade que o mundo não pode oferecer. É saber que, apesar de nossas imperfeições, somos profundamente amados e valorizados por Deus. É ter a certeza de que nossa identidade não está ancorada em nossas ações, mas naquilo que Cristo fez por nós. A graça nos capacita a viver não como escravos do pecado, mas como filhos e filhas do Rei, herdeiros de uma promessa eterna. À medida que avançamos, deixando para trás as sombras do pecado e caminhando à luz da graça, somos convidados a refletir sobre o impacto dessa verdade em nossa vida diária. Como podemos, então, responder a tão grande amor? A resposta reside em uma vida vivida não para nós mesmos, mas para aquele que nos amou primeiro e nos chamou para um propósito maior. É um convite para sermos canais da mesma graça que recebemos, espalhando luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Ao abraçarmos plenamente a vida sob a influência da graça, nos deparamos com uma transformação profunda que permeia cada aspecto de nossa existência. Esta jornada, repleta de aprendizado e crescimento, nos convida a olhar além das nossas limitações
e a enxergar a beleza inerente em cada experiência vivida. Viver na graça nos ensina que não estamos definidos pelos nossos erros, mas pela capacidade de superá-los e transformá-los em oportunidades para o desenvolvimento pessoal e espiritual. É um convite constante a viver com um coração aberto, pronto para dar e receber amor, perdoar e ser perdoado, e a participar ativamente na criação de um mundo mais compassivo e justo. Neste estado de graça, descobrimos uma liberdade que transcende as expectativas e julgamentos externos, encontrando paz e satisfação na simplicidade do ser. A graça nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança, sabendo que, em cada obstáculo, existe uma lição a ser aprendida e uma bênção a ser descoberta. Além disso, a vida na graça nos impulsiona a servir aos outros com generosidade e alegria, reconhecendo que cada ato de bondade tem o poder de mudar o mundo à nossa volta. É um lembrete constante de que somos instrumentos do amor divino, chamados a espalhar luz e esperança por onde passarmos. Ao nos permitirmos ser guiados pela graça, abrimos as portas para uma existência onde cada dia é um novo começo, cada momento é uma chance para crescer e cada interação é uma oportunidade para refletir a bondade infinita de Deus. Esta é a verdadeira essência de viver na graça, uma jornada contínua de renovação, amor e serviço. Ao chegarmos ao término desta jornada de reflexão sobre a vida sob a influência da graça, somos convidados a contemplar a beleza da redenção e o chamado à ação que ela implica, dando início a uma prática diária de viver de acordo com os princípios divinos da graça, amor e serviço. A redenção nos apresenta um convite permanente para sermos agentes de mudança no mundo, refletindo o amor incondicional que recebemos. Cada passo que damos, impregnado pela graça, tem o potencial de deixar uma marca positiva na tapeçaria complexa da vida humana. É um lembrete de que estamos aqui não apenas para passar pela vida, mas para enriquecê-la com nossas ações, palavras e presença. Viver nesse estado de graça redentora exige de nós uma consciência constante das oportunidades que surgem para praticar a bondade, estender a mão aos necessitados e partilhar a luz que nos foi confiada. Não se trata de uma jornada de perfeição, mas de progresso. Não de julgamento, mas de compaixão. Não de condenação, mas de encorajamento. Ao abraçarmos este chamado, descobrimos que a verdadeira satisfação e alegria vem não de acumular bens ou buscar reconhecimento, mas de fazer a diferença na vida de alguém. De ser parte de algo maior que nós mesmos. Esta é a essência da vida na graça. Viver de forma que nossa existência ecoe na eternidade, não por nossas conquistas, mas pelo amor que compartilhamos. Portanto, enquanto avançamos para além desta exploração, que cada um de nós possa levar consigo a certeza de que a graça de Deus é suficiente para nos guiar, fortalecer e inspirar. Que possamos ser fiéis ao chamado para viver uma vida marcada pela graça, amor e serviço, tornando o mundo um lugar melhor, um coração de cada vez. Amém.